Com esta linda imagem de nozes, eu abro essa entrevista para um bate-papo muito especial a respeito da safra 2020-2021, que a colheita está começando esta semana e o Edson Ortiz, da empresa Divinut, está com a gente. A Divinut, que é a maior compradora de noz pecan da América do Sul e também possui o maior viveiro de mudas de raiz coberta do mundo. Edson, boa tarde. Boa tarde, Helena. Satisfação. Colheita começando então. 2019 foi maravilhoso, 2020 deixou a desejar, 2021 qual é a expectativa com relação à produtividade, com relação à produção de noz pecan? Bom, realmente, disseste bem, 2019 foi uma safra muito boa, recorde até então, né? 2020 uma safra das piores, né? Talvez recorde negativo, né? Com problemas climáticos, desde a florada até uma seca na maior parte das regiões muito grave, comprometeu muito a safra. Então o Brasil, que em 2019 conseguiu conquistar o posto de quarto maior produtor mundial, né, perdeu esse posto para a Austrália, né, no ano passado, 2020, e retomou agora, ou está retomando, né, com a perspectiva de safra em 2021. Temos uma expectativa agora sim de um novo recorde, uma safra maravilhosa. O clima colaborou muito bem desde da pouca chuva na florada, outubro para novembro, e na maior parte das regiões não tivemos uma estiagem, né, como até estava prevista. Então as chuvas transcorreram de uma forma dentro de uma normalidade, até algumas regiões um pouco acima da média, né? E, por exemplo, aqui o nosso balanço hídrico foi acima, né? Tivemos um balanço hídrico positivo, né? Quer dizer, choveu mais do que evaporou, né? Tá? Na nossa estação climatológica daqui. Então estamos aí satisfeitos, né? Com uma espetacular expectativa de safra e iniciando aí a colheita, né? Porque ela não amadurece toda ao mesmo tempo, né? Se observa algumas mais abertas, algumas mais fechadas, né? Isso. Então, dentro dessa ótica, né, a colheita se inicia, né? Mas ela se estende um pouquinho porque não amadurece tudo ao mesmo tempo. Edson, o Rio Grande do Sul possui mais de 70% de área cultivada do país. É um dos maiores, é o maior produtor, pode-se dizer assim, né? O maior produtor. São cerca de 10 mil hectares de área cultivada. Desse total de 10 mil, apenas 4.500 hectares estão produzindo e já estamos com esse recorde todo. Na verdade, uma coisa interessante da noz pecan é que a evolução é crescente, a partir de agora não para mais, é efeito cascata, porque nós temos menos da metade do pomar plantado em produção, novos pomares já estão sendo plantados. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Exato, Lena, a gente imagina, né, que hoje a gente que fala de uma cultura ainda pouco expressiva na economia do município, né, ou do Rio Grande do Sul, né, e do país, dentro de pouco tempo, né, nos próximos anos, nós teremos sim uma participação importante na economia de Cachoeira, na economia do Rio Grande do Sul, do Brasil, e o Brasil talvez sendo um importante produtor internacional, né, dessa fruta seca, né? Então temos uma perspectiva sólida aí de exportações, né? E esse cenário assim de uma planta de médio e longo prazo, então muita muda indo a campo. Nós temos levantamentos aí da Embrapa dos últimos 3 anos, foram cerca de 600 mil mudas a campo, né? Sendo uma importante parcela dessas mudas saindo de Cachoeira, né? Além do nosso viveiro existem outros, né? Especialmente aqui em Cachoeira, que é um polo, o principal polo da América do Sul, tanto que somos aí a capital sul-americana da noz pecan, e da região de Antagorda, que é outro polo, né? Então nós temos um cenário de muitas mudas indo a campo, mas temos um tempo entre o plantio e o início da produção, como tu disseste, né? Menos da metade dos plantios estão em produção e essa produção ainda é pequena, né? Qual é o tempo médio, Edson, de plantar? Com 3 anos, após plantio, ela começa a dar os primeiros frutinhos. Mas é ainda um cultivo incipiente, é uma produção ainda dita quase como não comercial, né? Produção comercial mais significativa a partir do 5º, 6º ano, tá? E aí a coisa é crescente, né? A cada ano aumentando, com alguma possibilidade de diminuição em função de algum revés climático como tivemos em 2020, mas afora isso é só crescer, né? Então dentro de alguns anos certamente a expressão econômica, né, a valorização
do percentual de PIB, né, tá? No geral, né, vai ser cada vez maior, né, tornando aí hoje uma cultura que é considerada até na qualificação de agroquímicos, né, que a gente agora está aumentando, mas quase não tinha nada registrado para Nogueira Pecan, é considerado minor crops, quer dizer, uma cultura ainda pequena, né, perto de outras culturas mais expressivas. Mas estamos crescendo, né, e com perspectivas sólidas aí de ser uma cultura cada vez mais importante para o Brasil. Como é que o mercado internacional está vendo ou está consumindo a noz brasileira? Bom, o Brasil até o momento não exporta. As amostras que nós enviamos, né, para fora do país foram muito bem aceitas, né, na coloração, no sabor, no tamanho, né, tá? Então a gente fez exportação piloto com pequenas quantidades, sabe de outras empresas que fizeram também alguns testes, mas assim, coisa muito incipiente, né, tá? Então praticamente daria para dizer que o que é produzido no Brasil até o momento é consumido no Brasil. E o Brasil ainda é um importador, inclusive a nossa empresa traz de fora porque não tem produção suficiente sequer para o mercado interno, né? Com o aumento nos próximos anos da produção, o que se espera sim é termos para o abastecimento desse mercado interno, que é grande, né, e que é crescente, e ao mesmo tempo a gente imagina uma capacidade ainda muito maior de absorver a produção do Brasil. E pensamos que logo ali, até por termos mais de 90% da produção do mundo concentrada nos Estados Unidos e do México, que estão no hemisfério norte, né? Enquanto a gente está iniciando a colheita agora, eles iniciam a colheita deles em outubro, novembro, né? Então nós estamos no hemisfério trocado, ou seja, a gente colhe exatamente na entre-safra desses dois maiores produtores. Então isso é uma oportunidade de mercado para abastecer países importadores, né, como China, por exemplo, né, e que se abastece no hemisfério sul, especialmente da África do Sul, que está ocupando hoje a posição de terceiro lugar, quer dizer, na frente do Brasil. E também da Austrália, né, que hoje ocupa o quinto lugar. O Brasil produzindo tem mercado. Exatamente, Helena. O que a gente observa, né, até essa demanda, né, internacional, né, por frutos secos, por alimentos saudáveis, né, ele é uma realidade crescente, né, e nós temos, né, hoje um planejamento de atendimento dessas demandas, com esses novos pomares que vêm sendo implantados então. Agora, só que cada vez que eu conversei com um importador, né, que a gente já conversou com importadores de vários países, eles querem saber quantos containers nós temos para atender o mês que vem, né? Tem que ter uma programação. Nós não temos volumes ainda, né? Certo. Porque, como a gente falava, os pomares, na sua maior parte, estão ainda iniciando sua produção. Uhum. Então a gente depende, né? Hoje o mercado internacional é algo muito interessante, temos um câmbio que favorece as exportações, né, tá? Agora, nós não conseguimos atender esse mercado ainda, né, não por falta de qualidade, que nós temos qualidade para atendimento desse mercado, tá? Quando eu falo nós temos, eu também não posso generalizar, porque parte das nozes que chegam até a nossa indústria, né, não são de tão boa qualidade. Mas os pomares novos implantados, né, normalmente, especialmente com as mudas que a gente já selecionou em função disso, são nozes uniformes, com rendimento líquido de amêndoa aproveitável acima de 50%, nozes com a casca fina, uma coloração clara, muito valorizada. Então, assim, a gente imagina uma perspectiva do mercado internacional para a noz Pecan do Brasil muito favorável para os próximos anos, né? E certamente o Brasil vai consolidar essa quarta posição mundial, né, no ranking, e elevando os seus números, né, porque o terceiro, o segundo e o primeiro já tem um mercado consolidado, né, a África do Sul está investindo bastante também, que seria, vamos dizer, o nosso principal concorrente do hemisfério sul, né, junto com a Austrália. A Austrália menos, mas a África do Sul está plantando bastante nozes também, né? E temos a Argentina aqui do lado, que é um país parceiro, né, tá? E que também está se organizando, está plantando, né, que vem despontando, mas ainda em quantidades inferiores à do Brasil, mas não muito distante, né? E já vem, inclusive, abastecendo o mercado brasileiro, né, tá? Porque diferente do Brasil, eles não têm um mercado consumidor interno muito grande. Então, praticamente, o que a Argentina produz é exportado. E entre os países compradores estão o Brasil, e entre as empresas que compram estamos nós.
Para a gente encerrar, Edson, uma pergunta que eu acho que não pode deixar de ser feita. A gente mencionou durante essa conversa o fato de que o Brasil não está ainda exportando, porque não tem tanta produção assim, mas a gente sabe também, e é de conhecimento, que o consumo interno brasileiro ainda não está habituado a consumir muito o nosso pecan. O que vai ser feito em torno disso, ou de que maneira isso vai ser trabalhado pelos produtores e pelo setor? Importante a tua pergunta, Lena, porque nós acreditamos que as nozes pecan estão entre os superalimentos, né? Aqueles alimentos que mais benefícios à saúde humana possam trazer. Inclusive, nesse aspecto de saudabilidade, de benefícios para a saúde, né? Tivemos agora pela manhã, das 10 ao meio-dia, um evento muito importante, né, promovido pela BNC, né, tendo a Advinante como uma das patrocinadoras, que foi um encontro, né, de nozes e castanhas na saúde. Temos também uma pesquisa feita na Austrália por brasileiros, também com nozes, especialmente castanha do Brasil, né, mas que retrata então desse grupo das nuts, né, das nozes e castanhas, elementos, né, para benefício da saúde humana. Tá? Então acreditamos que com o aumento do conhecimento, né, dos benefícios das nozes e castanhas para a saúde, tenhamos no mercado interno um aumento do consumo, né, per capita, que hoje é gramas, né, é muito pouco, né? Então queremos sim esse aumento pelo benefício na saúde, né, que nós possamos aí contribuir com os brasileiros também, né, não só pensando em exportação. E um projeto interessante que está, né, tramitando aí, acontecendo em Cachoeira, é a nossa pequena merenda escolar, né? Começou no governo anterior, esperamos que isso vá adiante e sirva de modelo aí a outros governos, né? Porque seria uma maneira de educação alimentar, né, e ao mesmo tempo de dar um alimento rico ali para uma comunidade que muitas vezes sabemos, né, que é a única refeição, né, que faz no dia, né? Então a nossa pecan, né, entrando, né, como um componente da merenda escolar seria uma opção muito interessante aí para a educação, né, do consumo da nossa pecan, né, e ao mesmo tempo no sentido de efetivamente nutrir essas crianças da comunidade escolar. Ok, Edson, a gente agradece mais uma vez muito a tua participação conosco aqui no NT Sul, com esse bate-papo muito legal, esclarecedor, sobre as perspectivas e expectativas aí com relação à produção de nosso pecan. Muito obrigada mais uma vez, viu? Nós que agradecemos e fica o convite, né, tá? Quem quiser conhecer a nossa empresa, então, enfim, trabalhamos, né, de porteira aberta aí para quem quiser nos conhecer, tá? E ao mesmo tempo fica o convite para provar quem ainda não conhece a nossa pecan, né, tá? E usufruir então dos benefícios para a saúde e do sabor, né, maravilhoso da nossa pecan, tá?